Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que, porque muito nos ama, Deus nos ampara mesmo quando lhe somos infiéis. O envio de Jesus, levantado no madeiro da cruz, é o maior gesto de amor de Deus por nós. Então, a primeira leitura de hoje está em Números capítulo 21, versículo 4 a 9. Números capítulo 21, versículo 4 a 9. Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo. E morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então essa primeira leitura mostra pra gente, que mesmo quando nós somos infiéis a Deus, Ele sempre está conosco, Ele nunca nos desampara. A gente viu, os filhos de Israel, durante a viagem, o povo começou a se impacientar, começou a falar, contra Deus e contra Moisés. E aí, o povo de Israel foi mordido por serpentes venenosas. E aí, muita gente ali acabou morrendo. Então o pessoal viu, que realmente o que eles estavam fazendo, o povo de Israel começou a perceber que o que eles estavam fazendo era errado, E aí eles começaram a se arrepender, E aí eles procuraram Moisés e disseram: Olha, Moisés, nós pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. E aí Moisés pediu a Deus para que realmente ele afastasse, deles a serpente. E aí Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de metal, E aí toda pessoa que fosse mordida pelas serpentes venenosas e olhasse para a serpente de metal, aí viveria, não morreria, viveria. Então isso mostra realmente, a compaixão de Deus, para com aquele povo, Então que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, pedir perdão a Deus, nos arrepender das nossas faltas, dos nossos pecados, para que a gente realmente possa sempre estar, ao lado dele, porque ele nunca nos abandona, ele sempre nos ampara nos momentos de dificuldade, tá certo? Então a leitura do Evangelho hoje está em João. Hoje o Evangelho está em João, capítulo 3, versículo 13 a 17. João, capítulo 3, versículo 13 a 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a leitura do Evangelho hoje
mostra, né, realmente, né, que o envio de Jesus, né, levantado no madeiro da cruz, né, é o maior gesto de amor de Deus por nós, né? Ele enviou seu único filho para salvar a humanidade, né? Então, para entender, né, a cruz, né, é preciso que a gente compreenda, né, um projeto de amor muito maior do que a dor, né, e a vergonha, né, que realmente, né, os nossos pecados causam, né? Então, Nicodemos, ele vai abrir a sua mente, né, quando o Espírito Santo lhe revelar, né, o que estava incompreendido no Antigo Testamento, né? Que é justamente a primeira leitura, né? A questão das serpentes, né? Quando o povo de Israel, né, por estar pecando, né, eles são mordidos pelas serpentes venenosas, e aí, né, Moisés pede para que Deus se compadeça dessas pessoas, que o povo de Israel estava arrependido, e aí Deus manda construir uma serpente de metal, né? Então, a figura da serpente de bronze, né, que curou o povo do deserto, isso na leitura, na primeira leitura, no Evangelho, no Novo Testamento, é Jesus crucificado, né? É Jesus que é a salvação do pecado da humanidade, né? Então, que a gente possa realmente sempre cada vez mais, né, compreender tudo isso, né, que a gente possa, né, anunciar, né, essa boa nova a todos, né, que Cristo ressuscitou, né, ele foi mandado por Deus para nos salvar dos nossos pecados, né? Ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então essa realmente é a maior prova de amor, o maior gesto de amor de Deus por nós, né? Ele ter mandado o seu filho para nos salvar, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.